Oi, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre a moral, uma moral estranha, uma estranha moral, né, do Cristo. O que é a moral? Né? O que quer dizer a palavra moral em latim? Ela é um modo de agir. Né? Então, a gente vai ver nesse capítulo que Jesus coloca algumas frases, né, que é totalmente contrária aos ensinamentos que ele estava passando até então. Né? Por isso que Kardec então chama esse capítulo de estranha moral. Né? Vamos tentar entender. Vou ler aqui os trechinhos que Jesus citou, né, para a gente poder entender. Jesus falou para os discípulos, né, se alguém vem a mim e não aborrece, aborrecer é uma tradução, e a outra tradução é odiar. Então nós temos duas maneiras que foi dita essa frase, né? Se alguém vem a mim e não odeia ou não aborrece seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, né? Não pode ser meu discípulo. Não é estranho isso? Para quem só falava de amor, como é que ele vai falar se não odiar o pai, a mãe, se ele ensinou que a gente tem que amar, né, o pai, a mãe, honrar pai e mãe, é um dos mandamentos, né? Então, totalmente estranho aos preceitos que Cristo, o ensino, né, que Jesus punha, estava tentando passar para a civilização. E o que não leva a cruz e vem me seguir, não pode ser meu discípulo. Aquele que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Né? Então, difícil de entender isso saindo da boca de Jesus, né? Então, vamos tentar entender mais ou menos o que estava acontecendo. Jesus, né, ele tenta passar essa fala para aquelas pessoas, tentando passar a parte espiritual, né, o sentimento mais puro, mais elevado, um sentimento mais divino, né? E o que ele estava querendo dizer então, né? A palavra odiar, na verdade, não é a palavra, o significado da palavra que a gente entende hoje, né? A palavra odiar, na tradução, quer dizer amar menos, né? Melhorou, né? Porque se a gente lê essa frase, se alguém vem a mim e ama menos, né? O que ele estava querendo dizer, ama menos a mim do que ama o seu pai e sua mãe, ele não pode ser meu discípulo, né? Por quê? Era amar ele, a figura dele? Não, os ensinamentos do Cristo, né? Mas a civilização naquela época, eles eram muito rudes, né? E também Jesus falava em aramaico, e era um dialeto da linguagem hebraica, e não tinha muitos vocábulos, né? Eles tinham em torno, o aramaico tinha em torno de 10.000 vocábulos. A nossa língua portuguesa tem em torno de 400.000 vocábulos, né? Então, muitas palavras que eram ditas eram usadas para várias situações, né? Como a gente tem ainda, com toda a riqueza do nosso vocábulo, né, da nossa língua,
tem palavras que a gente usa em diversas situações, né? Manga, né? Manga de camisa, manga fruta, né? Manga é coletivo de capim, né? De um trecho lá de plantação de capim. Cravo, né? A gente tem cravo, flor, cravo, uma especiaria, tem cravo de pele, né? Problema de pele, tem cravo, um instrumento musical, né? Então, você vê a dificuldade que ele tinha também para se expressar. E o que a gente tem que levar em conta também dessas traduções, dessa linguagem toda, é que além de ter sido esses evangelhos terem sido escritos 50, 60 anos depois que Jesus já tinha falecido, né? E muitos dos evangelhos não foram escritos nem pelos discípulos dele, né? Porque alguns já tinham ido dessa para outra também, né? Porque já foi escrito bem depois que ele já tinha falecido, né? Então, e a tradução de língua da civilização antiga, eles usavam muito dialeto, né? Então, a tradução de uma língua para outra foi se perdendo. E um erro qualquer que possa ter tido também numa dessas traduções, seguiu isso para todas as outras, né? Esse erro foi sendo acompanhado. Sem contar que também é levado em conta que as palavras vão mudando de significado conforme a época, as eras, né? A época e a civilização, né? Hoje a gente usa o verbo odiar da maneira que a gente conhece, não gostar realmente, né? Não gostar menos ou gostar mais de, né? É quase isso, mas a gente usa com um significado diferente. Então, quando a gente faz a leitura do Evangelho, tem que se pensar em tudo isso, porque se levar assim ao pé da letra, né? A leitura mesmo, né, literal ali, a gente não vai entender o Evangelho, né? Vai achar que, né? Porque vai achar que ele aquele que é mais fácil um rico passar por uma agulha do que o camelo. O camelo passar pela agulha do que o rico entrar no reino do céu. A agulha para nós é agulha de crochê, de tricô, de máquina, de toca-disco, agulha de costurar, mas sempre é uma coisa pequena, né, que tem algum orifício. E agulha, na verdade, era o nome daquelas entradas das cidades, que elas eram todas cercadas, aquelas entradas assim, tanto que as igrejas, todas as igrejas, as sinagogas, tem aquela ponta, né? Aquilo era chamado de agulha. Então, o camelo, para entrar ali, ele tinha que se abaixar bastante, mas ele entrava. E se fosse numa agulha da nossa, impossível. Então, é necessário, quando a gente faz a leitura do Evangelho, realmente levar em consideração tudo isso, né? Aí ele fala, tem outro trecho aqui. Abandonar pai, mãe e filhos, né? Aí, e todo aquele que deixar por amor do meu nome a casa, o irmão, o pai, a mãe, a mulher, os filhos e as fazendas, né? As fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna, né? Aí Pedro diz para ele, Jesus, eis que aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Aí ele diz para Pedro e para os discípulos, em verdade vos digo que ninguém que uma vez que deixou o reino de Deus, né, e deixou pai, mãe, logo neste mundo, não receba muito mais do que
no século futuro, o reino, a vida eterna. Né? Então, o que será que ele estava dizendo, Jesus? Para a gente largar tudo e seguir ele? Largar os bens terrenos? Claro que não, porque ele sabia das necessidades do encarnado, que precisa ter as coisas materiais, né? Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer, na verdade, é que a gente tem que dar a prioridade, né, para a vida futura, a vida do Espírito, que é a verdadeira vida. Era isso que ele queria ensinar e falava a todo momento, né? Para alertá-los da verdadeira vida. Então, ele queria passar para os discípulos os verdadeiros valores, que eram os valores imortais. Então, para isso, ele dizia exatamente isso, que tinha que largar, né? Tinha que preterir, né? Uma coisa da outra, não dá tanta importância às coisas materiais e começar a entender e dar importância para as coisas divinas, né? Que ali é que viria a vida eterna. Então, é necessário, né, a gente entender isso mesmo. E esse largar que ele coloca aqui não é largar e abandonar a família, né? É que a gente não pode só priorizar a família. Nós somos uma grande família universal. E em nome de Deus é que a gente faz a caridade, deixando de lado aquilo que só nos agrada, que nos interessa, para se doar ao próximo, que é a coisa mais importante. Então, a gente precisa aprender que não é largando nem abandonando, mas é compartilhando com a humanidade aquele sentimento de amor e doação. Emmanuel, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz isso que a Ana falou, né? Que ele explica o que é o abandonar pai, mãe e filhos, né? Como é que você pode, não é o abandonar, né? Mas é o abandonar, é o deixar, né, de viver as expectativas do outro, na verdade, né? Deixar de viver a expectativa do outro, você viver de acordo com o que você acha que é o correto. E se o outro, que é a sua família, né? O pai, a mãe, o filho, precisar de você, você conseguir ajudá-lo dando o seu melhor. Não importa em qual circunstância, porque, na verdade, fazendo isso, você vai criando um vínculo familiar, não para essa vida de agora, né? Não para essa vida terrena, para uma vida espiritual, para uma família espiritual, né? Vai criando-se os laços da família espiritual. Então, assim, os ensinamentos dele, você tem que realmente meditar, né? Ler, reler e tentar entender, meditar para poder entender, na verdade, tudo isso. Tem uma outra passagem também que ele estava fazendo uma pregação falando e vieram avisar que a mãe dele e os irmãos estavam chamando. E ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque naquele momento as pessoas que estavam ali representavam a mãe e os irmãos, porque era uma maioria e ele estava falando com eles. Então ele quis deixar bem claro que toda a humanidade é pai, mãe e irmão. Aí tem uma outra passagem: deixai os mortos enterrar os seus mortos, né? Então ele disse: segue-me. Ele disse: Senhor, permita-me, um dos discípulos, não, na verdade ele não era discípulo, ele estava acompanhando lá Jesus. Ele disse: Senhor, permita que eu vá enterrar primeiro o meu pai, né? E Jesus respondeu: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, né?
ele estava falando para ele deixar o pai lá morto, sem assistência? Não. O que ele queria dizer, né? Que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que aquele corpo que estava lá não era mais do que uma veste que aquele espírito, que já não se encontrava lá, tinha utilizado para viver aqui na Terra, né? Que aquele corpo que estava lá era só material. E que se ele quisesse conhecer as verdades divinas, ele teria que seguir Jesus, deixar que os mortos, que são as pessoas que não estavam acompanhando Jesus nos ensinamentos dele para conhecer a vida celestial, né? A vida espiritual, que aquelas pessoas que eram mais materiais do que espirituais, né? Enterrassem o morto lá, que era matéria, né? E que ele não deixasse de seguir Jesus para enterrar o pai, né? Eu acho que trazendo isso para os nossos tempos, né? Nós temos que interpretar, é uma coisa que é muito comum entre nós espíritas, né? Aqueles que perdem os filhos, alguém da família, de repente se modificam interiormente, porque a dor faz a gente crescer. E, na verdade, você vai estar chorando morto e não fazer nunca mais nada na vida, ficar ali só se lamentando. A gente procura exercer o Evangelho, praticar a caridade em nome daqueles que foram, em honra deles, por eles, para eles, sabendo que o amor constrói, então o nosso exercício de amor e doação vai ser benéfico para aquele que se foi. Enquanto a gente ficar egoisticamente, né? Sim. Chorando e lamentando e não sair da cabeça disso, nada. não vai resolver nada, porque os mortos que enterram os mortos são esses mortos que ficam vivos, mas mortos ali junto com o morto e não fazem mais nada na vida. Exatamente, fica contrário, morto. nós temos que saber que a morte é a única certeza da vida, nós temos que reagir para a vida, né? Para a verdadeira vida. Sim, e mesmo chorando e sofrendo e sentindo a falta, a gente entende essa realidade e a gente reage e vai à luta, como se diz. Vamos procurar fazer o bem para sentir um pouco de paz no coração. Porque eu tinha feito uma observação, né? O que ele quis dizer, que eu entendi: não se importe com o corpo, né? Pense no espírito. Aprenda comigo e vá pregar. Que ele fala isso no final, né? Deixa que eles enterrem e vá espalhar o Evangelho de Deus, né? Então, seus irmãos, vai pregar, ensinar seus irmãos que a sua pátria verdadeira não é a da terra, mas a pátria do céu, né? É o que a gente falou. Aí ele fala outra: não vim trazer a paz, mas a espada. Para Jesus, né? Se ele estava, o evangelho dele era todo baseado no amor, na bondade, no carinho, né? Ele era o Cordeiro de Deus, não é isso? Como é que ele veio, diz que veio trazer, não veio trazer a paz, que veio trazer a espada, né? Como que a gente entende isso de Jesus? Na verdade, ele diz que o ensinamento dele não era de paz, né? O ensino que ele vinha trazer, que ele vinha mexer, ele era revolucionário, né? Era realmente para revolucionar, não a ordem da civilização, mas a ordem interna, a nós mesmos, o nosso interno, né? Mexer, porque o povo naquela época era um povo cruel, né? Eles não tinham ética, não tinham moral, era muito rudimentar, na verdade. Então, Jesus também tinha que se expressar algumas vezes dessa forma mais, né? Mais assim, mais de ataque, para que eles pudessem entender, porque se ele fosse só amor e paz, também a coisa não fluía, né?
porque eles não iriam entender, né? Isso tanto é verdade que nós estamos vivendo no terceiro milênio e aqui que a espada está presente. Todos os glorianos, em nome de Deus, muita coisa, mesmo a gente, né? Tem muita essa coisa espada aí. é simbólica, essa lição moral estranha que Kardec chamou assim, porque realmente é estranha, porque tem expressões controversas, né? Fortes, Totalmente diferentes. A gente tem que saber isso, né? interpretar, exatamente. Então a espada, dentro dos lares também, não vai para uma religião, não vai para outra, não existe desentendimento, existe nas famílias e no mundo inteiro, entre os países, inclusive. Então essa espada ela é simbólica, mas ela é muito forte, é verdadeira. Então essa paz que ele diz que não veio trazer, não era aquela paz coletiva, né? A paz da forma que a gente entende, paz, tudo calmo, tudo maravilhoso. É a paz interior, que a hora que você se burilar, né? Que você se trabalhar, que você entender, que você começar a vivenciar o Evangelho de Jesus, porque não é só conhecer. Conhecer, a gente lê, entende, conhece. O difícil é vivenciar os ensinamentos de Jesus. Mas a hora que a gente começa a vivenciar esses ensinamentos, a gente vai encontrar essa paz que ele está dizendo, né? Essa paz interior, essa calma, essa forma de agir diferente, pacificamente, né? Nós temos muito ainda a aprender. O Evangelho de Jesus está ainda rudimentar em nós, ainda hoje, né? 2000 anos depois, né? Então, é isso.